versículos 21 ao 24, para que nós vejamos aí uma nova compreensão dos fatos. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A construção gramatical do texto, dessa tradução que você está usando, é diferente, mas o sentido é o mesmo da área da Almeida Revista Atualizada. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui ela fala acerca da esperança e também da misericórdia, compaixão e fidelidade de Deus. Ele para um pouco de falar de sofrimento e fala de esperança, misericórdia, compaixão e fidelidade de Deus. Isso era uma prova de uma manifestação da disciplina de Deus. Não significava que o seu amor havia cessado. O fato de Deus estar disciplinando de maneira nenhuma significava que ele havia deixado de amar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus corrige, chega a usar o termo açoita a todos quanto ele ama. Quando a pessoa está sem correção, é porque ela não é filha, é bastardo. O bastardo é que fica sem correção. O filho, quando necessário, é corrigido. Quando a disciplina tivesse atingido o seu propósito, as circunstâncias mudariam. Não terminasse. Deu certo, era aqui que eu queria chegar. Quando Deus dissesse isso, a disciplina iria findar. Então, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículos 31 e 32. Esses são os temas do livro de Lamentações de Jeremias que nós estamos vendo. Leia para nós, por favor, então. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 31 e 32. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Repete para nós, por favor. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então a correção, ainda que entristeça, não é para sempre. Então Deus pode ter usado a Babilônia, como realmente usou, mas isso não significa que os babilônios eram seus eleitos, ou que ele era a favor de seus métodos cruéis. Ele usou como instrumento, mas ele não era a favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 34 a 36. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Então nós vemos que o futuro de Israel continha uma promessa de Israel vencer no final os seus inimigos. Sexto tema. A responsabilidade deles era de submeter pacientemente aos sofrimentos. Vamos repetir? A responsabilidade deles era de submeter-se pacientemente aos sofrimentos. Tinha que aceitar sofrer para aprender. As suas aflições tinham de ser aceitas com paciência, com consciência de que isso iria terminar quando a vontade de Deus tivesse sido cumprida. Quando Deus tivesse terminado de corrigir, o sofrimento iria cessar. Então,
Vejamos o Espírito Santo em ação no livro do profeta, no livro de Lamentações de Jeremias. O Espírito Santo em ação. A aflição divina sobre os pecados de Israel nos lembra que o Espírito Santo é frequentemente entristecido pelo nosso comportamento. Então, quando nós andamos errado, o Espírito Santo ele se entristece com o nosso comportamento. Então, veja para nós, por favor, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta, destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Ele fala o Senhor, mas como o Espírito Santo, como Deus é uma trindade, refere-se também ao Espírito Santo. Então veja que até o culto foi rejeitado. Até o culto foi rejeitado. Vai lá em Isaías, por favor. Primeiro dos livros dos profetas maiores. Isaías capítulo 63 e leia o versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Pode repetir para nós, por favor? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo se entristeceu. Agora, o arrependimento é também uma manifestação da obra do Espírito Santo entre o povo de Deus. Quando o povo chega ao arrependimento, é uma manifestação da obra do Espírito Santo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 40 ao 42. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Então nós vemos o Espírito Santo aí mais uma vez contristado. Lembra nós o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo-ei enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça,
porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então quem leva o homem ao arrependimento, faz com que o arrependimento se manifeste, é o Espírito Santo. Vejamos um pouco acerca da estrutura literária desse livro de Lamentações de Jeremias. Os 5 poemas, o livro é composto de 5 poemas. Os 5 poemas, eles compõem o livro de Lamentações. Eles são chamados por alguns de Pentateuco. Penta, 5, teuco, volume. Pentateuco da dor. 5 volumes de dor. Esses 5 capítulos desse livro. Os poemas foram escritos de forma simétrica, ou seja, com medida certa, de forma simétrica, dentro da língua hebraica, dentro da língua hebraica, formando cada capítulo com 22 versículos. Por que cada capítulo com 22 versículos? Porque a língua hebraica tem 22 letras, então cada letra para um versículo do capítulo. Tá? De acordo com as letras, de acordo com as letras do alfabeto hebraico, de Aleph a Tal, como eu havia dito. A exceção é o capítulo 3, que é composto de 66 versículos. O capítulo 3 ele é mais longo. Ao invés dele ter 22 versículos, ele tem 66. Então, se era uma letra para cada versículo, nesse capítulo é 3 letras para cada versículo do alfabeto hebraico. A exceção é o capítulo 3, que é composto de 66 versículos, que destina-se 3 versos para cada letra do alfabeto. Aí vai dar 66. O capítulo 5 não forma um acróstico. O que é formar um acróstico? É pegar a primeira letra de cada palavra e fazer um poema. Como se você pegasse Jesus, aí justo, excelso, soberano, único, salvador. Cada primeira letra do nome de Jesus de pé, você dissesse uma palavra sobre ele. Isso é um acróstico. O capítulo 5 é o único que não é em forma de acróstico. Provavelmente para dar maior liberdade ao profeta de se expressar em oração a Deus. O capítulo 5 é o único que ele não fica preso à estrutura de acróstico. Então vamos ver esse Pentateuco da dor. Vamos lá. Abre a Bíblia em Lamentações de Jeremias. Vai lá no capítulo 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 22. Pentateuco da dor. Lamentações, capítulo 1, versículo 22. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Falando de dor, capítulo 2, versículo 22. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3, versículo 66. Por favor. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4, versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Capítulo 5, versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Então, deu para perceber que são 5 capítulos e 5 versículos, todos eles falando de dor. Isso é o que os estudiosos chamam de Pentateuco da dor. Cada
Cada um dos 5 capítulos do livro é um lamento poético. Tem 5 capítulos, cada um é um lamento poético. O capítulo 1 é Jerusalém com uma viúva chorando. Capítulo 1, Jerusalém com uma viúva chorando. É uma elégia, é um cântico de tristeza. É uma elégia poética acróstica. Cada versículo começando com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, o capítulo 1, a cidade ela é apresentada com uma viúva chorando. O capítulo 2, a cidade, Jerusalém, como uma mulher velando em luto, chorando no meio das ruínas. É um poema fúnebre, como o primeiro e também acróstico. Como o capítulo 1 é um poema fúnebre e é também acróstico. Capítulo 3, Jerusalém é representada pelo profeta. Aí agora o profeta ele personifica a cidade. Ele fala como se ele fosse a cidade. Jerusalém representada pelo profeta em luto, chorando entre. Jerusalém é representada pelo profeta em luto, chorando diante de Iavé, o juiz. Então, olha, Jerusalém ela é representada aqui pelo profeta em luto, chorando diante de Iavé, o juiz. Outro poema que encerra tristeza profunda, como os 2 primeiros. Sempre lamentação, sempre tristeza. O capítulo 4, Jerusalém como ouro embaçado, mudado e degradado. Pensou uma coisa mais sem graça, uma coisa mais triste do que um ouro embaçado? Já pensou uma joia, uma aliança, um anel de ouro, mas um ouro embaçado, um ouro mudado, um ouro degradado? É o outro canto fúnebre e acróstico, como os primeiros, o capítulo 4. E o capítulo 5, 5 poemas acrósticos, né? O 5 é o único que não é acróstico, mas são poemas acrósticos falando todos de choro, de lamentação. O 5º não é acróstico, mas também fala de lamentação, de choro. Olha com que a cidade é comparada. Jerusalém como um suplicante rogando ao Senhor. Jerusalém em súplica. O poema fúnebre desses 22 versículos, mas só que agora não em ordem alfabética. Mas é também um poema fúnebre. Pois bem, diante disso, nos cabe algumas perguntas acerca de Lamentações de Jeremias para hoje. Será que o nosso Deus vê a desgraça? Será que ele vê? Se Deus vê a desgraça e você e nós vemos a desgraça, nós vemos o que está acontecendo? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Para nós sabermos se Deus vê a desgraça ou não. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Nosso Deus vê a desgraça, e você vê, e eu vejo. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo. Sim. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus vê a desgraça, ele viu a desgraça do povo dele, não é isso? E nós vemos a desgraça, nós vemos a desgraça da Cracolândia, vemos a desgraça das comunidades, que agora é politicamente correto, agora tem que falar comunidade,
Nós chamamos, o nome certo é favela mesmo. Será que nós vemos a desgraça? E a desgraça não é só a desgraça da pobreza. Será que nós vemos o declínio moral da nossa classe rica, da nossa classe média? Será que nós vemos e nos importamos? Porque nós vemos aí, em Êxodo no capítulo 3, versículo 7, que Deus vê a desgraça. Repete para nós, Êxodo 3, 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Tudo bem, então fica aí a reflexão. Ele veio, nós vemos. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. A coisa era tão tremenda que a situação da cidade era comparada com a situação de uma mulher em que a menstruação dela havia vazado. A imundícia aí no linguajar da época é a menstruação. Não se aproxima, o homem não deve se aproximar do homem, o homem não deve se aproximar da mulher no período da sua imundície. Ou seja, não deve ter relações sexuais durante a menstruação. O que está falando aí está comparando a situação da cidade com uma mulher que, por um acidente, por um descuido, a menstruação vazou e atingiu a saia. Lê para nós de novo, por favor. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. O pessoal que quer pregar contra as saias curtas das mulheres, eles usam esse versículo. Na imundícia se apegou na sua saia. Mas não é disso que o versículo está falando. Tá? Tem outros versículos no Novo Testamento que fala da decência, da modéstia no vestir-se, não é disso que o versículo está falando, não. O versículo está falando que a situação ia estar tão feia que é comparado com a situação de uma mulher em que a menstruação vazou e surgiu a saia. Então, Judá não pensava no fim. Judá, Jerusalém, não pensava que as coisas iam chegar no ponto em que chegou. Não considerou as consequências de sua desobediência. E você? E nós? Será que nós imaginamos que as consequências das nossas desobediências, ou das desobediências da sociedade à nossa volta, pode levar a uma situação terrível diante de Deus? Fica aí a reflexão. Por estas coisas choro eu. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Por estas coisas choro eu. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Então, olha, por estas coisas choro eu. Isso nos faz lembrar que Jesus também lamentou a dureza de Jerusalém. Por causa da dureza do povo, o profeta chorava, ele chega a usar uma hipérbole, ele diz que os olhos dele se desmancham em lágrimas. Mas Jesus também chorou por Jerusalém. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Será que as coisas mudaram hoje? Será que Jerusalém, aí representando as grandes cidades, representando as grandes cidades, as megalópolis, será que elas continuam perseguindo e até matando os verdadeiros profetas? Será que essa conduta, esse virar o rosto para as coisas de Deus, não vai conduzir à mesma situação a que Jerusalém foi conduzida? Repete para nós. Primeiro repete Lamentações de Jeremias 1,16. Vamos lá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Mateus 23, do 37 ao 39. Repete para nós. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Interessante, o que mudou hoje? Será que mudou muito? Interessante também é o teor escatológico desse versículo, né? Porque Jesus ele disse, olha, as casas de vocês vão ficar abandonadas, vai haver uma grande catástrofe e vocês não viverão mais. Ele está falando da grande tribulação. Vocês serão perseguidos, perderão as vossas casas e não me verão mais até que o remanescente judaico diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, tem um teor escatológico e cabe uma reflexão. O que mudou hoje? Nas grandes cidades, nas chamadas megalópolis, o comportamento delas para com Deus e para com seus mensageiros. Porque quem persegue os mensageiros, persegue o próprio Deus. Saulo, quando perseguia os mensageiros de Deus, que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e caiu do cavalo, tem até uma polêmica inútil aí, mas será que era cavalo? Claro que era cavalo pela distância, claro que era cavalo, né? Mas seja como for, que seja do cavalo ou de qualquer outro animal que ele tenha caído, ao cair no encontro com Jesus, Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não perguntou para ele, por que persegues os meus discípulos? Porque perseguir o povo de Deus, perseguir os mensageiros de Deus, é o mesmo que perseguir a Deus. Perseguir os mensageiros de Jesus é o mesmo que perseguir a Jesus. E aí Paulo disse, aí ele disse a Saulo, 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 por que me persegues? Duro é contra ti recalcitar contra os meus agrilhões. Duro para você, Saulo, é dar murro em ponta de faca. Quem persegue os meus, a mim persegue. E é como se desse murro em ponta de faca. Assim, como foi triste ver a cidade destruída. O juízo foi lançado porque o povo desobedeceu a Deus. O povo preferiu a desobediência. Então foi triste para o profeta ver. Assim também Deus julgará os desobedientes hoje. Deus julgou naquele tempo e julgará também hoje. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Então, olha, como foi triste ver a cidade destruída. O juízo foi lançado porque o povo preferiu a desobediência. Assim também Deus julgará os desobedientes hoje.
E você e nós tem se preocupado em apresentar o Evangelho de Cristo aos perdidos? É uma reflexão aí para nós. Sabendo que o juízo virá, como veio naquela época, virá hoje, será que nós temos nos preocupado em apresentar o Evangelho de Cristo aos perdidos? Então vejamos uma síntese da lição de hoje. Nessa aula nós buscamos analisar as questões de título, autoria, contexto histórico e estilo literário. E buscamos também entender que o julgamento de Javé, ou de Yahvé, reflete a sua justiça. Esses foram os nossos objetivos na aula de hoje. Tudo bem? Então, leia o material didático, leia os slides, veja o filme que foi enviado no nosso grupo e procure ampliar o seu conhecimento aí desse livro tão importante, pequeno, mas importante, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Podemos orar para encerrarmos? Sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que a unção do Teu Espírito Santo nos capacite para colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.